apresentados como colóquios que discutiriam a natureza do elétron, a descoberta e a natureza do elétron. Isso é uma sequência, né? Então, nós vamos começar hoje com o colóquio O elétron é uma partícula. Continuaremos na semana que vem com o colóquio O elétron é uma onda e tem spin. Será dado pelo professor Paulo Zweig. Espero que eu não estou avisando que o colóquio da semana que vem. Então, vai acontecer e vai a continuação natural desse colóquio de hoje. É um prazer, então, apresentar para vocês hoje o professor Orlando Pérez, que é professor docente da Unicamp. Ele é um dos professores mais novos, mais jovens da Unicamp e especialista em física de neutrinos, que vai falar para vocês hoje sobre a descoberta experimental do elétron, a caracterização do elétron como partícula fina. Oi, estão ouvindo? Então, eu queria agradecer aos organizadores por esse convite, porque não só por dar o convite aqui na USP, mas também porque ao tentar fazer essa apresentação, é toda visitar todos os conceitos do que é história, onde ocorreu a questão que o elétron foi descoberto em partícula, na verdade. Então, eu espero tentar fazer um sumário que consiga passar o que é a visão. E se vocês olhem na página, tem uma série de artigos, que foi os artigos onde eu tirei a maior parte do que é fazer composição seminário. Vocês podem, se quiserem ver mais detalhes, vocês podem ver na página. Então, a primeira coisa, assim, para tentar dizer o que foi a descoberta do elétron, que foi uma série de experimentos que mudou basicamente qual é a visão que os físicos tinham sobre como que é para descrever a natureza. Principalmente como descrever propriedades elétricas em interação com a matéria. Então, o que eu vou tentar ler isso é como isso mudou, e na verdade o que se mudou é aquele conceito, desde que você tem desde os gregos, que o átomo é indivisível e imutável. E com isso os átomos não podem ser destruídos sem criados. Lembrar que toda essa parte da descoberta do elétron ocorreu entre 1820 e 1900, nessa época histórica. E assim vai ver ao longo de toda uma série de experimentos que vou falar aqui, que depois desses experimentos, a informação que você tem por trás é que você tem que ter uma divisibilidade do átomo. O átomo não pode ser mais aquela coisa eterna, imutável desse ser. Tá? Então, primeira coisa para fazer, tipo assim, essa série de experimentos ou de novas ideias que foi tomado e chegou no cúmulo, que é a descoberta do elétron. Primeiro para fazer isso, eu vou tentar colocar sobre a questão primeiro alguns avanços técnicos do século XIX. É engraçado falar do século XXI, avanços técnicos do XIX, mas só para vocês terem uma ideia da coisa. Então, eu vou começar a primeira vez sobre a questão do vácuo. No início, a questão do vácuo, como é que é? Você tentar fazer o menor vácuo possível a partir de um certo processo mecânico ou depois de um certo processo hidrostático. Aqui é um exemplo, não sei se vocês uma história que é do prefeito José Magnoberto, em 1757. Ele fez uma série de cavalos do lado aqui, e no meio ele colocou um objeto, essa bola aqui, e fez vácuo nela, e tentou mostrar que quando você faz vácuo, mesmo que você tenha uma série de cavalos em cada lado, você não consegue abrir aquela esfera lá. Então isso é uma noção bem, isso é uma curiosidade, né, para mostrar como que isso pode afetar a coisa a questão de ter um bom vácuo. Estou aqui para lançar um pouco. Então, aqui
Aqui outra coisa que é muito avanço do século XIX é o que chamado grupos de Gerser. O que é os grupos de Gerser? Eles são basicamente objetos são feitos com vidro que Gerser conseguiu, através de um certo processo técnico, conseguiu fazer, através desses objetos, eles terem um vácuo muito bom. Então, no início, aqui, por exemplo, tem uma tijolina, por exemplo, você tem aqui uma tijolina colorida aqui, você submete uma certa diferença potencial nesse vidro, e você observar essas iluminações, né? Essas sensações são iluminadas. Então, no início, aqui é simplesmente uma curiosidade, mas depois o que você vai ver é que essa descoberta em 1865, nós vamos ver do ano, passou quase 200 anos desse anterior, você vai conseguir, vai ter um aparato que vai ser usado bastante em toda essa série, mais ou menos de 20 anos, por várias descobertas, vai levar a descoberta do elétrico. Então, fica assim. Aqui, essa coisa que para tentar dar uma ideia do que foi essa questão dos avanços e o que se permitiu fazer física depois com isso, isso aqui é uma escala que é quanto que é a pressão, o vácuo que você consegue fazer em torno de série, e em termos do ano que você conseguiu fazer. Então, se você ver aqui, em 1750 até mais ou menos essa idade aqui, você tem uma dimensão muito pequena, como você poderia fazer um vácuo bom. E a partir de uma certa época aqui, depois de várias técnicas, você conseguiu fazer um vácuo muito bom. Você conseguiu fazer um vácuo que é da ordem de 10 a 1000 vezes melhor que o vácuo que você tinha antes. E essa informação, que tudo isso, essa coisa que você consegue fazer um vácuo muito bom, por isso você pode fazer um vácuo muito bom. Se você consegue fazer um vácuo muito bom, você consegue, a partir de só tentar saber, tentar caracterizar o sistema e tentar fazer medições sobre o que está ocorrendo sobre aquela região. Não é como a gente tentar fazer alguns experimentos de física aqui no ar e tentar descobrir uma lei nova de física com todas as outras coisas que você pode ter, fazer movimento água, ar-condicionado móvel, ar. Então o que é? Ele vai fazer um sistema que eu consigo controlar perfeitamente, fazer um vácuo muito tão bom até um certo limite, e com isso tentar fazer um experimento para conseguir tirar uma conclusão física a partir disso. Tá? Outra coisa que teve um avanço técnico no século XIX se chama bobinas de indução. Bobinas de indução, o parente moderno, vocês têm isso em todas as casas hoje, são os transformadores. Tá? Até a época, então aqui que é o Rumford, em 1850, fez um princípio para tentar você conseguia induzir diferença de potencial até da ordem de kilovolts. Tá? E um objeto que aqui, eu não coloquei, não vou chamar de um objeto mais ou menos que está numa mesa. Antes, todos os objetos que você tentava fazer para produzir uma diferença de voltagem é um objeto muito grande e você tinha um objeto muito trabalhoso. Depois dessa coisa do Rumford, eu consegui fazer objetos relativamente pequenos, como esse aqui, ou como esse aqui, ou esse outro aqui, né? Esse aqui, inclusive, essa caixinha aqui, tem informação que foi vendida no eBay. Né? Alguém que tinha essa caixa desde 1850 e vendeu no eBay para conseguir vender. Então, se for lembrar, é a mesma coisa que está aqui, né? Essa bobina de indução que faz uma diferença de voltagem muito grande aqui, só que aqui na ponta foi colocado aqui tubo de Geiger. Então, aqui eu estou tentando colocar qual vai ser o tipo de experiência que vai ser usado. É um tubo de vidro que é feito um vácuo muito bom, numa certa ordem, e você coloca uma certa de voltagem que pode chegar até kV. E tentar observar o que você pode observar com isso. Tá? Então, a primeira coisa, então, o que é? Uma coisa que vai ouvir bastante no seminário é uma coisa chamada raio católica. O que é isso? Esse aqui é uma figurinha que é aquela figurinha, daquele tubo lá, aqui está o cátodo, onde você tem a parte negativa, falando a parte positiva. Então, o que você tem aqui, se você aplica uma voltagem muito grande em diferentes tipos de expressão, você vai ver, se você colocar, você vai ver o vidro fica iluminado em diferentes seções dele. Então, por exemplo, aqui fica iluminado o trato todo ele. Se você vai diminuindo o vácuo, você vai tendo essas regiões que ao longo chega um certo limite, e tem uma região aqui que é completamente escura. Outras palavras, você vai tirando
você está tirando, vai fazendo um vácuo no sistema, né? Você é um sistema fechado aqui, entendeu? Se você vai tendo partes iluminadas, outras novas, e algumas regiões, né? Aqui é onde a região do capim e a região do outro, onde está o objeto. Então, isso aqui, essa questão, o que ocorre? Tem essa coisa iluminada, um espaço vazio, uma coisa iluminada, depois um espaço iluminado aqui. Esse fenômeno em geral que se chama, o nome geral que é chamado raios católicos. O que causa esses chamados raios católicos em geral é o que eu vou tentar mostrar, né, que levou depois, no final, à descoberta do elétron. Tá? Aqui só para mostrar o nome desses raios católicos foi descoberto por Cook em 1838. Tá? Depois vocês vão ver, o período histórico que a gente está desenvolvendo aqui é um período extremamente curto, e vai ter muitas descobertas experimentais que são, assim vai conseguir, através desses dois fatores. Assim conseguiu ter um vácuo muito bom e conseguiu ter um objeto, um aparelho que conseguiu criar uma voltagem muito grande. Então por isso que é uma diferença de potencial. Tá? Aqui, o nome raios católicos foi batizado por Rhodes em 1886. E aqui uma coisa que é interessante, vou mostrar que já vai ver as propriedades, que sempre tem um tipo de tubo de Geisler. Então o que é? Você tem uma diferença de potencial aqui e então o que você tem? Você tem a diferença de potencial e aparece do outro canto dele uma coisa iluminada. Então essa coisa típica que tem uma diferença de potencial aqui e aparece um brilho do outro lado aqui, é o fenômeno de raios católicos. Tá? O que significa? Você tem aquele vidro, você fez um vácuo perfeito, um vácuo bem menor, qualquer vácuo que você consegue fazer em casa. Então você liga uma diferença de potencial muito grande nele, surge do outro lado um brilho na parede. Tá? Então a pergunta é tentar descobrir o que é isso? O que está causando isso? Por que aparece esse brilho aqui e só aparece quando você tem essa diferença de contato, essa diferença de voltagem? Tá? E aqui é uma coisa, você tem esse tipo de tubo de gás, né, esse vidro, esse vácuo, esse tipo de vidro, esse vácuo muito feito. Aqui não está muito escuro, mas aquele cantinho aqui, no centro dele, ele colocou o que é chamada uma cruz maltese, que é uma cruz nas quatro direções. Então, se ele coloca um objeto aqui no meio, você vai ver essa mancha, você vai ver, ó, tem uma mancha preta aqui e outra parte branca aqui. O que significa isso? Se você colocar alguma coisa no intervalo entre um lado do outro, você basicamente absorve o que está passando do lado. Então você tem alguma coisa que parece que está acontecendo entre o cátodo e o ânodo aqui e está fazendo essa coisa, esse fenômeno luminoso. Tá? Então a pergunta é tentar descobrir o que são esses raios católicos, o que são essas regiões iluminadas que vão acontecer aqui, né? E o que é isso? Qual é a natureza física deles? Tá? Vamos tentar pensar assim, em outros casos que a gente está fazendo. A gente está aplicando uma região que tem um vácuo muito bom, e aplicando uma diferença de potencial e está obtendo uma certa luz, uma certa iluminação. Mas assim, para outras formas, a gente está transportando energia um certo canto do cátodo aqui até o outro canto do objeto aqui. Então, o que ocorre? Qual é o fenômeno físico que está nisso? Tá? Então, quais são as duas possíveis explicações que o pessoal tinha na época? Tá? Então, isso aqui em 1873, então teve uma hipótese do Ecker, que veio devido ao RX, ele diz assim, o que está causando lá é uma onda eletromagnética. É alguma perturbação eletromagnética que está acontecendo lá. De alguma quando a física diferença de voltagem, de alguma forma é transportado, pode fazer uma certa onda eletromagnética, e isso vai fazer aquele brilho que pode ser do outro lado lá. Mas outras pessoas, tipo Crookes, em 1869, tinham uma outra hipótese, tem uma chamada hipótese material. O que é? Fica correndo, são partículas. Você tem alguma coisa que está saindo do cabo, saindo, batendo no ânodo, e isso fica fazendo aquela região ficar com aquele brilho lá. Tá? Então são essas duas interpretações, essa coisa uma é onda, significa que é um meio etéreo, é alguma coisa que está sendo transportada daqui, que não tem nenhum conteúdo de massa. E a outra interpretação não, são uma coisa que tem massa, alguma coisa que é material. E está saindo do cabo e está chegando, atingindo o ânodo, e com isso você está vendo aquele brilho acontecendo
lá. Tá? Então isso que a gente tenta fazer aqui. E o pulso, a sucessão dele seria ou átomos ou moléculas ionizadas que estariam fazendo isso. Tá? Então isso aqui são duas propostas que a gente tenta entender. Que é ou essa questão, esse brilho que está acontecendo em raios católicos, que é ou devido, ou nos elementos, alguma coisa está sendo transportada lá, mas não tem nenhuma matéria sendo transportada, ou é devido a uma certa matéria sendo transportada. Tá? Então, agora eu vou mostrar o que essa certa hierarquia aqui, por que tem essa certa hierarquia, então, tentar entender isso. Aqui, essas 6 aqui, são uma série de experimentos feitos por diferentes pessoas e tentar caracterizar o que está acontecendo. O que é esse brilho? Então, se você coloca uma voltagem, uma região que tem uma diferença, que tem uma pressão muito baixa, e você vai correr para que vai correr o brilho do outro lado da parede. Tá? Então, primeiro, a informação que eu falei, né? Você tem uma certa luz fluorescente no brilho oposto ao cátodo. Outra coisa é que é pisando em linha reta. Em outras palavras, tu tem um cátodo aqui, e aqui é uma região onde tem o vidro, então o que é que esteja acontecendo? Ele em linha reta direta. E você só está vendo na parte final do vidro esse brilho acontecendo lá. Outra coisa que é uma série de experimentos de Fuchs, né? Deixa eu só falar assim, ó. Eu vou falar dessa série de características aqui. Então, isso é uma série de experimentos que foi feito com diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de condições. Tá? Não significa que todas as conclusões que as pessoas chegarem são verdadeiras. São verdadeiras nas condições que o pessoal fez o experimento. Tá? Então, a outra que está fazendo aqui é o Fuchs, né? O que diz? Pesando em linha reta, transmite calor. O que é isso? O Fuchs colocou um pedaço muito fino de papel entre o cátodo e o ânodo e esperou um certo tempo. Depois de um certo tempo, aquele material ficou quente. Então, alguma coisa estava transportando energia que fazia sair alguma coisa que saía do cátodo e passava daquela região e fazia uma folha muito fina e ficar muito quente. Então, tinha algum transporte de energia. Além disso, transporte de momento. Como é que fazia isso? Você botava um objeto que você podia deslocar muito facilmente e você pegava um caminho na direção reta, esse objeto tinha um leve momento que era transmitido a ele. Tá? Então você tinha não só energia, como momentos sendo transportados lá. E ele descobriu que se você colocasse um campo magnético, os raios mudavam de direção. Eles não davam uma linha reta, mas eles eram refletidos pelo objeto. Tá? Então aqui que entra a questão, que é a questão tecnológica, que é a questão que aquele avanço, eu consegui criar uma diferença de voltagem muito grande, então por isso eu consigo criar essas conclusões aqui. E em 1873, ele fez um experimento e viu que os raios católicos não são refletidos no campo elétrico. Significa que eu aplico um campo elétrico na região onde está, na região no meio onde está entre o cátodo do ânodo e nada é desviado na região final. Tá? E outra coisa que eu falei em Fermi, em 1895, é que se você colocar no fundo tem vidro uma coisa para captar a carga que está fazendo, você não consiga ver a carga, se o que está chegando naquele vidro é carregado ou não, o que ele observou é que você tem uma certa carga que é carregada na direção do ônibus. Pelo igual, você tem um transporte de carga que está acontecendo no final do objeto. E uma outra coisa ali em 1894, ele passa, se você colocar uma fina camada de ouro entre um metal, entre o cátodo e o ânodo, então uma fina camada de ouro, você vai ver que vai haver uma. Então você vai ver, tem um cátodo, tem uma pequena pedaço de folha, e você vai ver que do outro lado, para você aqui, você vai ver uma certa luminosidade do outro lado da folha. Tá? Então alguma coisa estava acontecendo. Vamos tentar fazer uma imagem. É como se fosse alguma coisa que batesse aqui e saísse do outro lado, usando sua folha de ouro. Tá? E uma outra coisa que foi o Thomson, em 1894, ele conseguiu medir quanto tempo é para o país ocorrer o fenômeno e conseguiu medir que isso aqui, a velocidade é uma velocidade bem grande, mas é muito menor que a velocidade da luz. Tá? Então agora você
tentar ver, a partir disso, que interpretação você pode ter, o que pode estar acontecendo com esses raios católicos. Então, se eles andam em linha reta, eles transmitem calor no momento e são mudados, são refletidos com um campo magnético, então você pode pensar que isso é como se fosse uma partícula. É como se você tivesse um elétron, você aplica um certo campo magnético e é desviado pelo campo magnético e não chega na região. Então, esse item número 2 aqui vai te indicar que o que está ocorrendo lá é uma partícula que está a interpretação de uma partícula. Agora, o Hertz aqui, ele colocou assim, se ele colocar um campo elétrico e tentar fazer essa defecção do material, o que vai ver é que não vai ter nenhuma defecção. Então, isso é muito estranho. Se é uma partícula que está saindo de casa, que está chegando no âmbito, como que você coloca um campo magnético que vai ser defletido? E se você colocar... Se você colocar um certo campo elétrico, ele não vai ser defletido. Então, isso é muito estranho. Então, na verdade, essa questão de não ser defletido, não ser alterado a sua trajetória com o campo elétrico, pode indicar que é tipo uma onda, como se fosse uma onda eletromagnética. Tá? E depois eu vou falar disso aqui, mas essa última coisa assim, é que, apesar desses raios, essa informação, esse brilho que está aparecendo lá, anda em uma certa velocidade que é muito alta, mas é muito menor que a velocidade da luz. Então isso pode indicar que não pode ser nenhuma onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética daria com a velocidade da luz. Então isso pode indicar que isso aqui seria partícula. Isso seria uma partícula que está passando aqui. Tá? Então, deixa eu só fazer todo o desenvolvimento teórico que você sabia em física nessa época, que foi mais ou menos na hora de 1883. Em 1822, Ortes mostrou que correntes elétricas geram campos magnéticos. Além disso, o cara ele subiu a indução, significa o quê? Eu posso induzir um certo campo elétrico se eu tenho um certo campo magnético variável por ele. Além disso, Maxwell, em 1835, juntando essas informações experimentais e outras informações, formou uma teoria completa que consegue colocar todo um arcabouço matemático, todos esses fenômenos eletromagnéticos que você conhecia na época. Isso aqui foi um grande sucesso tentar categorizar todas as informações experimentais que foram descobertas por diferentes pessoas aqui num único arcabouço matemático. Então, nessa época aqui, a teoria eletromagnética é uma das teorias mais completas que tinha para descrever os fenômenos da medicina. Então, nessa época aqui, né, com essa unificação de Maxwell, que conseguiu unificar todas as leis aqui, você consegue entender todos os fenômenos matemáticos, todos os fenômenos eletromagnéticos que você tem aqui, em campos elétricos e campos magnéticos. Além disso, aquilo que eu tinha falado, né, é que a velocidade de propagação, quando é que andam essas ondas magnéticas, que assim é sido detectado por Hertz, dessa mesma época, é a velocidade da luz. Então essa velocidade tem que ser uma velocidade muito mais alta do que a velocidade desses raios católicos. Então, deviam ter. Então, deixa eu só voltar. Então, a pergunta é assim, aquilo que está doendo são ondas eletromagnéticas ou são partículas? Então, a pergunta é, devido a que as seis características que eu falei lá, ele está muito confuso. Parcialmente, esse comporta como se fosse uma partícula, parcialmente se comporta como se fosse uma onda. Desde que os primeiros não dizem isso. Então, você não sabia exatamente o que estava ocorrendo. Então, agora eu vou tentar ver como tentar resolver, como foi resolvido esse problema. Tinha uma outra informação, que é que em 1803, Dalton formulou a hipótese de átomos. Você tem objetos muito pequenos, que formam cada um dos objetos dessa disciplina da natureza, e esses objetos muito pequenos, você conseguia explicar todas as propriedades químicas dos objetos, através das unidades básicas que são usadas. Além disso, Maxwell também acreditava em átomos, mas ele acreditava que eram imutáveis. Outras palavras,
Se você tinha um certo átomo, um certo tipo, qualquer que seja material, ele não podia se transformar num outro material, num átomo de outro tipo. É uma coisa imutável. Então, apesar de você ter essa crença de você ser um objeto atômico, muitos dos físicos na época acreditavam que esses átomos eram imutáveis. Tá? Eles não podiam mudar. Tá? Você só podia ter, você não podia ter um átomo transformado num outro tipo de átomo. Tá? Mas, em 1895, aconteceu uma coisa que começou a mudar esse paradigma. O que foi isso? Isso aqui foi o Rothschild que descobriu em 1895 que se chama os raios-x. Tá? O que é? Isso aqui é a sala dele, onde fez os experimentos dele. Então, o que é? Naquela figurina de um objeto que tem uma certa noção de tato, ele descobriu uma certa coisa. Se eu colocar um tubo que estava com vácuo com alta voltagem, o que se eu mostrar a figurinha aqui? E essa figurinha aqui, ó. E esse tubo aqui. Aqui esse tubo que você tem, aqui tem o cátodo, aqui tem o ânodo. Então, se você aplica uma diferença de voltagem, voltagem muito grande aqui dentro, você vai ter uma emissão ao longo disso aqui, batendo nessa superfície, que são chamados raios catódicos. Mas, além disso, ele descobriu uma outra coisa. Nessa região daqui, era emitido ao redor aqui alguma coisa que fazia uma certa iluminação de objetos que estavam próximos. Então, como que isso era? O que era que você tinha é que iluminava metais fluorescentes. Além disso, o que fosse saindo lá de dentro, ele era uma coisa que foi mandando distância e sem aparentemente parar. O que significaria isso? Você tem uma foto, um raio-x que ficou famoso, que viu o raio-x da história, quem pediu para a esposa dele colocar a mão perto do objeto e atrás dele tinha uma placa fotográfica. Então, o que estava acontecendo é que alguma coisa estava saindo do cátodo, passava pela mão da esposa, ela não conseguia ir. O que acontecia que ficava revelado atrás é que toda a região onde tinha os ossos, que eram mais densos, essa coisa, qualquer coisa que estivesse acontecendo, era parada. Mas onde era na parte de pele, que era mais, que tem uma densidade menor, ele conseguia passar. Então, com isso, você conseguia ver a esposa dele com o anel de casamento, você conseguia ver que essa coisa conseguia passar até coisas relativamente muito densas, como o mão de uma certa pessoa, e conseguir passar para o outro lado. Então, qualquer que fosse essa coisa que tivesse sido emitida, aqui, é alguma coisa que tinha um poder de implementação muito grande. Tá? Isso só ocorria quando ficava uma diferença de potencial muito grande aqui. Então, vamos tentar pensar assim, o que isso significa? Se eu estou aplicando uma diferença de potencial muito grande, eu estou criando alguma coisa, não sei o que é, isso se chamou raio-x, somente é x, né, de desconhecido. O que seja isso? Que tem uma coisa que consegue andar uma distância muito longa, e além de andar essa distância muito longa, consegue paralisar objetos como o mão de uma pessoa. Então, o que é isso? O que está ocorrendo? Então, essa questão disso aqui, você começou a ter um efeito cascata na mente das pessoas que pensam assim, mas se isso não acontecer quando eu uma certa diferença de potencial e da saída desses raios, não sei por que seja isso pode dizer que, qualquer que seja a coisa que está ocorrendo lá, você está tendo uma certa modificação. Essa modificação, essa criação desses raios, o que está sendo produzido lá, parece como se você estivesse podendo, de uma certa maneira, você consegue fazer coisas como tentar cruzar a mão de uma certa pessoa e conseguir obter essa certa imagem aqui. Tá? Então, a partir dessa história, que essa existência desse chamado dos raios-x, é que você começou essa ideia que talvez estivesse acontecendo aqui, é alguma coisa que é fundamentalmente ligada diretamente a essa criação dessa diferença de potencial aqui, e era alguma coisa que tinha algum efeito, esses raios-x aqui, que podiam ter propriedades muito diferentes do que você conhecia. Você pensa assim, por exemplo, se você pega uma certa cor, uma mão
e você ilumina com um certo faixa de luz, você colocar, se não for muito forte, do outro lado você não vai conseguir ver nada. Mas por que esses raios-x que estão acontecendo aqui, você põe no mundo uma pessoa, e por que essa coisa consegue passar até a pele da pessoa e chegar do outro lado? Então tem propriedades que são muito diferentes das propriedades de luz que a gente tem acostumado aqui. Então o que é isso? E uma outra coisa também, imediatamente depois que o Röntgen mostrou isso, o Thomson pegou esses raios-x e conseguiu mostrar que esses raios-x ionizavam o gás que estava aqui dentro. Outras palavras, você podia usar esse material para mudar as propriedades elétricas do gás que estava dentro do material. Então, isso é interessante. Então, significa que existe alguma coisa sendo produzida aqui que pode mudar as propriedades elétricas do material que está fazendo aqui. Então, ele fez um certo argumento, isso aqui não é 100% conhecido, é uma indução do que possa ter sido, é que o Thomson achou assim, será que com isso aqui eu não consigo obter alguma informação mais importante? Como que é a questão, como que eu consigo ionizar um gás? Como que eu consigo fazer um gás fique ionizado? Como que eu faço isso? Como que eu consigo, essa ionização, como que é transportada? Toda essa questão, como que isso é correndo, que não tem uma resposta até essa época, então se o raio-x consegue ionizar o gás que estava aqui dentro, será que eu consigo de algum modo também, usando os raios catódicos, tentar obter alguma informação sobre o que está acontecendo, qual que seja a interação entre esses raios catódicos e o gás que está fazendo por aqui? Então isso ele chamou de segredo da eletricidade. Antes de chegar lá, o que o Thomson fez, eu vou passar uma outra coisa, um outro lado, que é o seguinte. Esses são os dois asteroides aqui, isso aqui é Zimmer e Lorentz. Em 1996, o Zimmer estava fazendo a mesma coisa. Ele tinha uma certa fonte, que era uma certa lâmpada que emitia sódio, você tinha uma certa linha espectral. Então ele começou a pensar muito assim, se essa linha espectral é modificada, se eu coloco um certo campo elétrico, se eu coloco um certo campo magnético, é uma pergunta que você está fazendo. Se eu tenho as propriedades elétricas e magnéticas, eu coloco um campo magnético forte perto de uma linha, eu consigo modificar as linhas espectrais? Então depois de um certo tempo, ele observou que realmente modificava. O que ele observou no princípio é que se eu tinha uma certa linha espectral devido a uma certa emissão, porque nesse caso específico devido ao sódio, se ele ficar um campo magnético perto, essa linha que você tinha antes, a linha era alargada. O que significava? É como se o campo magnético estivesse influenciando a propriedade de emissão desse átomo do sódio. Tá? Então, um forte campo magnético modifica o que está sendo a grande emissão. Imediatamente depois disso, Lorentz já tinha um modelinho aqui, só coloquei as pessoas que estão para manter, que é um modelinho para entender o que está acontecendo. O modelinho dele, a parte matemática não precisa saber, só entender assim, é que se eu não tiver campo magnético, eu posso entender o que está tendo aquela emissão, uma certa linha no linha do sódio, é porque existe alguma coisa que está lá, alguma coisa que está lá dentro que está fazendo tem uma certa frequência natural. Tem uma certa frequência dada, é como se fosse um oscilador harmônico, como se tem um certo átomo lá dentro, e tem alguma coisa que está oscilando lá dentro, e essa coisa está oscilando lá dentro e que faz a emissão que você está observando lá fora. Se você coloca um campo magnético, se você está para fazer isso que é do meio de Lorentz, você mesmo para colocar a equação, você vai ter uma modificação nas equações, de tal forma que você não vai ter uma única frequência de oscilação, mas você vai ter 3 frequências diferentes de oscilação. Tá? Então significa que, se eu fico um campo magnético, eu vou ter uma certa diferenciação das linhas. As linhas não vão ficar elas não vão ficar uma única linha que tinha antigamente, mas vão ficar no mínimo 2 linhas separadas. Mas se você não tem resolução suficiente, você pode observar essas 2 linhas separadas, que elas estão muito próximas umas das outras, como uma linha que é mais gordinha. Certo? Desses 2 galinhas magrinhos, eles estão muito próximos, pode fazer um gordinho como eu, né? Como muito próximo, né? Então, fazer esse efeito. Então, aquele efeito que ele estava tentando observar pode ser esse alargamento da linha, é que você tem linhas muito próximas umas da outra, de tal modo que
observa é uma linha que fica mais gordinha. Tá? Mas na verdade o que está acontecendo, você está separando a linha em duas linhas separadas. Tá? Então esse aqui, depois vocês vão ver que eu chamava o efeito Zeeman, o efeito então magnético sobre as linhas do espectro. Tá? Quando você tentar observar qual é essa separação que tinha espectro aqui tem que ter uma certa, essa que é proporcional ao campo magnético que você está botando, é proporcional à carga, o que é essa coisa que está oscilando, e inversamente proporcional à sua massa. Então o que ele fez? Ele conseguiu ver, então tinha duas linhas separadas, tentar medir a separação da frequência que era, e a partir disso conseguir informação sobre essa razão da carga, o que está oscilando lá, sobre a massa que está oscilando lá. O que ele observou que essa razão aqui, para você ser compatível com os dados mentais que tinha, essa razão entre a massa e a carga da partícula tinha que ser da ordem de 10 a menos 7 gramas por minuto. Depois eu vou explicar que essa unidade de minuto não é uma unidade do sistema natural, eu só coloquei as mesmas unidades do artigo original, então eu vou fazer uma comparação direta. Tá? Então tem esse aqui. Esse tentar observar, então isso aqui você parece como se você, para você poder explicar esse alargamento das linhas, você devia ter, como se tivesse ter alguma coisa que tem lá, tem que ter uma certa massa dividida por sua carga, e tem que ser dessa ordem aqui, 10 a menos 7 gramas por minuto. Tá? Depois eu vou mostrar mais adiante qual é o que significa. Só para dizer um ponto, em 1902 eles deram o prêmio Nobel com esse estudo de como os campos magnéticos influenciam essas linhas espectrais. Tá? Isso aqui foi em 1800 na página anterior, 1896. Tá? Agora, vamos ver o que é a contribuição do Sr. Thomson a esse experimento. Essa aqui, na verdade, não sei se você sabe que aquelas imagens que você tem, por exemplo, de Fermi, de vários físicos teóricos, como se estivesse dando aula no quadro negro, esse aqui é um equivalente instrumental. Na verdade, ele não está fazendo experimento, ele só está pousando para fazer um experimento. Né? Então, o equivalente instrumental está fazendo uma pose para fazer uma foto depois do que ele está fazendo. Tá? Então, o que é? O Thomson, isso é uma coisa muito curiosa. O Thomson, ele foi uma pessoa que, quando ele acabou o que seria o equivalente à graduação na época, ele fez uma monografia do curso final tão boa, mas tão boa, que o pessoal achou que as qualidades dele e colocaram ele como chefe do grupo experimental na Universidade de Cambridge. Isso apesar da experiência experimental dele ser praticamente zero. Teve uma brincadeira que no início, então, ele começou a fazer isso, ele começou em 1974 até 1919, os alunos dele faziam duas motos. Primeiro montava o experimento e deixava ele longe, mas não conseguia nem problema porque quebrou o experimento. Depois estava montado o experimento, ele podia ficar pertinho assim, mas não mexer. Depois de certo tempo deixava ele mexer no equipamento, porque não tinha a coisa de mexer. É um objeto experimental, porque você tem vidro aqui, é um vidro muito fino, você tem campos magnéticos muito fortes, então você tem que ter uma série de cuidados para fazer isso. Então, isso no início era um pouquinho, você atrapalhado, vamos dizer assim, mas, depois de vários anos, em 1919, eu vou mostrar aqui, ele conseguiu ter várias ideias geniais como tentar observar os fenômenos físicos e tentar obter as respostas deles. Tá? Então, aqui é só um sumário da vida dele. Então, ele trabalhou em várias peças de função da eletricidade em gases, não só em raios catódicos, mas muitas outras propriedades. Em 1897, 1819, ele realizou uma série de experimentos que eu vou mostrar aqui. Essa história esclarecer o que são esses raios catódicos. Em 1906 ele ganhou o prêmio Nobel, e em 1908 foi colado o Nobel para a rainha da Inglaterra. Tá? Ferrari, não sei se é a Inglaterra. Tá? Então aqui uma figurinha que eu achei interessante para mostrar para vocês, é que ele é o chefe do grupo, e aqui são os estudantes dele. Tá? Então isso aqui é o grupo de estudantes fazendo pesquisa em junho de 1997.
Também na época, que é entre 1895 e 1997, ele vai produzir os trabalhos que vão fazer mais conhecidos, os trabalhos mais conhecidos em toda a sua vida. Então aqui está o Thomson, eu estou colocando para colocar aqui. Aqui que eu quero entrar aqui, Thomson, que é muito... Posso falar? Rutherford aqui, 1908, depois vai descobrir sobre a... Acho que vocês vão ter uma palestra sobre o treino do Rutherford, do Coelho. Richardson, que é essa pessoa aqui, e C.T. Wilson. O que essas 4 pessoas têm em comum? Esse grupo de pessoas que está no mesmo lugar de pesquisa, os 4 ganharam prêmios Nobel. Tá? Então, você tem um grupo relativamente restrito. Deixa eu botar aqui. Então, Thomson vai ganhar o prêmio Nobel em 1906, pelo experimento em raios católicos. Rutherford vai ganhar em 1908. Richardson em 1928. E Wilson em 1927. O que eu quero mostrar com isso aí é que não foi só o trabalho dele, ele como pesquisador, que conseguiu fazer esse feito, tentar elucidar o que é os raios católicos e no final fazer a descoberta da curva elétrica, uma partícula elementar, mas além disso, ele conseguiu reunir ao redor dele um grupo de estudantes e cada um deles conseguiu fazer um trabalho muito importante em física. Tá? Então não é só a parte do pesquisador que ele se destacou, mas também como pessoa para orientar trabalhos de outras pessoas e cada uma das pessoas conseguiu depois fazer uma ideia muito original. Então outras pessoas que estão aqui são muito conhecidas também. Não é que só não ganhar pelo Nobel, mas também tem trabalhos muito conhecidos, como o Tom Sérgio, aqui no canto, outras pessoas. Tá? Mas isso é incrível, que ele conseguiu reunir pessoas, então no curto período de tempo, entre 1974 e 1903, ele conseguiu ter uma habilidade experimental, mas além disso conseguiu formar pessoas, reunir pessoas ao redor dele que tivessem essa habilidade e continuasse a trabalho em física experimental. E depois, por isso que conhecido que é chamado do laboratório Cavendish, que é alta qualidade em pesquisa. Aqui só para lembrar, são aquelas mesmas coisas que eu tinha falado antes. Eu só para lembrar que eu estou organizando agora a separação por partículas, interpretação de partículas e interpretação de ondas. Tá? Deixa eu... Então, agora vamos começar o experimento de Thomson. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é tentar essa questão aqui. Que o Perrin disse que eles carregam em carga. Porque a questão é assim, se isso fosse uma onda magnética, como que uma onda magnética estaria carregando carga em uma certa região do carro ou até uma região do âmbito? Tá? E se fosse uma partícula, como que esse transporte está ocorrendo? Então, ele fez uma ideia muito genial, uma coisa que ele fez. Ele não fez um tubo naquele formato comprido, mas ele fez um tubo que é no formato torto. Por que ele está fazendo isso? Ele falou, aquela verdade, a fundamental, que ninguém tinha dúvida sobre isso, que eles andam em linha reta até o de outro lado. Todo mundo tinha certeza sobre essa propriedade. Então o que ele fez? Se isso é verdade, então, se eu tenho aqui um certo código aqui, isso aí, o que vai ter uma iluminação dessa parte aqui. Certo? Então, agora o que ele vai tentar fazer, isso é sempre magnético. Agora eu vou tentar fazer, eu vou colocar um campo magnético. Mas ele vai colocar um campo magnético de maneira inteligente. Como ele vai colocar um campo magnético? Ele vai colocar um campo magnético de forma que esses raios caem nessa região aqui, ele consiga coletar toda a carga que chega até a região. Então, se ele coloca um campo magnético de maneira apropriada, para o modo que ele está exatamente aqui, ele consegue ver que nessa região começa a se acumular carga. Agora, se eu aumento o campo magnético mais forte, o material cai aqui e não tem nenhuma carga. O que está tentando
tentando dizer? Se eu não tenho nenhum campo magnético, eu estou nesse caso aqui e não vou ter nenhuma carga que está saindo lá. Só falta um campo magnético justinho, famoso, que cai justamente na antena da região. Eu consigo coletar a carga, eu vou conhecer um excesso de carga naquela região. Se eu aumento o campo magnético do desvio, aumentando mais ainda o desvio, eu não vou ter nenhuma carga que eu estou indo lá. Tudo isso faz uma correlação que o que está sendo transportado para lá é alguma coisa que está saindo do cabo e está se dirigindo, está sendo desviado do campo magnético que está entrando na região. Então, com isso, ele consegue eliminar todas as dúvidas que realmente está acontecendo é que o campo magnético está fazendo, ele está mudando uma trajetória, alguma coisa que ninguém sabe o que é, e está saindo do cátodo, só fica um campo magnético inteligente o suficiente, ele cai dentro da região e daí você consegue medir a carga dele. Tá? Então ele está controlando exatamente como se fosse, como se fosse o botão da TV de vocês. Vocês querem um certo canal? Liga um canal 12, ou liga um outro canal. Então o que vocês têm que fazer quer dizer, pode controlar exatamente onde pode chegar essa partícula do outro lado. Então ele está controlando, vai mostrar a força. Então isso está dando uma indução que o que está saindo aqui, partindo aqui, é uma certa partícula, uma coisa material que está sendo natural. Tá? Só para lembrar, né? A única coisa que ele fez aqui, em geral, essas coisas, essa cadeia é uma coisa que segue uma mesma direção. A única coisa que ele fez foi inverter a direção. E com isso eu consigo pegar esse ponto. Ele consegue mudar de tal modo que eu consigo ter carga ou não ter carga, mesmo que não tenha dinheiro. Tá? Agora, temos um ponto chamado a perfeição eletrostática. O que é isso? Se isso fosse uma partícula, se eu aplicasse um campo elétrico de maneira adequada, essa partícula podia não, tinha que ser, se fosse uma partícula realmente carregada, ela tinha que ser multiplicada na sua trajetória. Mas os experimentos tinham mostrado antes, ele não mostrou nenhuma mudança. Significa que ele ficou um campo elétrico aqui, você tem um certo capacitor aqui, e o raio católico vai exatamente em linha reta e bate no outro lado da superfície. Então, como isso aí está ocorrendo? Se uma partícula que ocupa um campo elétrico, ela devia sofrer essa força e devia mudar essa trajetória. Mas não está mudando. Então, o que ele fez? Primeiro, vamos tentar ver se o experimento estava certo. Ele repetiu o experimento, mais ou menos nas mesmas condições, e todos os resultados a mesma coisa de antes. Então, ele começou a pensar uma coisa. Então, vamos ver assim. Será que a gente está levando todos os detalhes físicos em questão? Será que assim não pode ser de tal forma que o campo elétrico que tem aqui fora não pode estar interagindo com a matéria, com a pouca matéria que tem lá dentro e obtendo isso? Tem uma maneira muito simples de descobrir isso. Se eu tentar fazer um vácuo muito bom, se isso é feito, eu fico mesmo ou não. Então foi isso que ele fez. Ele começou com um vácuo que era padrão da época, e depois, com muito esforço experimental, ele conseguiu fazer um vácuo melhor. E o que aconteceu? O raio católico foi mudado. Então o que é isso? Ele conseguiu mostrar que por que o experimento Hertz não tinha funcionado? Não é que não tinha funcionado, é que se você tem suficiente partículas lá dentro, essas partículas cegadas vão fazer como se fosse um condutor. Se você se lembra do curso de física 3 ou 6, se eu tenho um material condutor e eu ponho qualquer carga lá dentro, essa carga vai estar bloqueada, o campo, ela vai unificar qualquer campo externo. Então, mesmo que eu fique um campo não seja tão forte lá de fora, qualquer partícula lá dentro não vai notar o campo externo. Então, o que estava ocorrendo nos experimentos anteriores é que você tinha vácuo, mas não tinha um vácuo muito bom. E esse vácuo não era muito bom, fazia que você tinha uma chapa muito de partículas e bloqueava o campo elétrico externo. Tá. Então, quando ele conseguiu aumentar, fazer um vácuo muito bom, o que aconteceu? Ele conseguiu mudar e conseguiu fazer a mudança da trajetória. Então, com isso, ele conseguia responder aquela coisa, que é, ele conseguia mudar a trajetória que estava saindo do carro, chegando do outro lado da figura aqui, simplesmente aplicando o campo elétrico ou aplicando o campo magnético. Então, a interpretação disso era como se fosse uma partícula realmente, se estivesse saindo daqui, indo essa trajetória e batesse do outro lado do vidro, fizesse aquele vidro, estava cada vez mais forte. Tá? Então, esse é o segundo experimento dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer de maneira sistemática para reconstruir os experimentos anteriores. Tá?
são essas? Que tipo de partículas são essas? São íons, são moléculas, o que são? Além disso, tinha uma certa controvérsia, depois eu vou falar, aqueles resultados dos íons, eles eram conhecidos por Thomson ou não? Eu estou mostrando em um instante o que é isso. Thomson usou a partícula que conseguia colocar campos elétricos magnéticos, então ele tentou medir que tipo de partículas são essas. Como ele consegue saber que tipo de partícula é essa? Ele vai tentar descobrir a massa dessas partículas dividindo para cada dessas partículas. Tá? Isso, ele fez de diferentes maneiras, mas o que ele fez? Ele fez vários experimentos. O que ele achou foi o número da massa da partícula, dividido para cada partícula, é igual de 10 a menos 7 gramas por 1. E o mu, aí está aqui, ó, é uma unidade de carga elétrica que é na ordem de 10 cúbios. Tá? Esse número aqui é extremamente problemático. Por que é problemático? É porque esse número aqui é da ordem de 1000 vezes maior que o maior número, 1000 vezes menor que o menor número possível que é o átomo de hidrogênio. Se eu tenho um número que é 1000 vezes menor que esse átomo de hidrogênio, só tem duas coisas. Ou a carga é muito grande, ou a massa é muito pequena. Para ser 1000 vezes menor. O que eu tenho que mostrar é que a carga não é 1000 vezes menor. Não é 1000 vezes menor. A massa vai ser da ordem de 1000 vezes menor. Então você estava com isso, com esse experimento aqui, esse número aqui é exatamente o mesmo númerozinho tinha descoberto no alargamento das linhas, existia alguma coisa dentro do que estava ocorrendo no resto católico, ou estava no alargamento da linha, que tinha uma massa que a carga da ordem de 10 a menos 7 gramas por mol. Significava que estava alguma coisa que era muito menor que um átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio é o menor átomo conhecido. O que significa? Você está descobrindo uma nova partícula. Alguma coisa que é muito menor que um átomo de hidrogênio. E essa coisa é uma coisa carregada. Então, é uma coisa que é como se você tivesse... É um átomo com uma ideia dos gregos, é uma coisa indivisível, né? Só que vai ter carga. Vai interferir com campos elétricos e magnéticos. Tá? Aqui depois o Renan tinha medido que o caminho livre médio dos raios católicos não era compatível com o caminho médio de íons, então não podiam ser íons. Tá? Então, o que foi a proposta de Thomson? Ele propôs a ideia que qualquer que seja esses raios católicos, ele chamou do nome de corpúsculos. Tá? O que são eles? São uma subunidade do átomo. Então, o que ele pensou? Na análise então, do átomo, o que estava acontecendo é que o átomo é composto com essa coleção de corpúsculos carregados. E quando você aplicava um campo elétrico muito forte, você arrancava um deles aqui. E arrancava um deles aqui, ele fazia aquele brilho no fundo do objeto. Tá? Então, como se colocou essa palavra de corpúsculos aqui, mas existia outras pessoas que também estavam pensando nessa ideia de objetos menores do que átomos na mesma época. Tá? Duas dessas ideias, uma era Hamon e Lorentz, mas essas subunidades que eles faziam, umas subunidades que eles pensavam simplesmente como um tratamento para tentar explicar um fenômeno, mas não como tivesse uma realidade física que fosse realmente uma partícula nova que tivesse essa manipulação. Então, o que eles achavam que qualquer que fosse essas subunidades, se alguma coisa seria responsável pelas ondas magnéticas. O que foi aqui? Você tem outra pessoa, o Kaufmann, que fez a mesma coisa, que mostrou uma coisa muito interessante. Que esse fenômeno dessa medida E sobre M, ele não fez apenas um tipo de gás, gás que estivesse lá dentro, mas ele fez com 3 tipos de gases que você podia ter. Então, o que ele descobriu é que o resíduo do magnético é independente do tipo de gás que está dentro do material lá dentro. Então, eu falo, qualquer que seja esse resíduo, esse raio católico está vindo, quando a fibra magnética é iniciado, não depende das propriedades do gás que tem lá dentro. Posso falar, uma coisa universal. Tá? Ele cobriu aqui. Então, se a hipótese de raios católicos com partículas emitidas é uma hipótese inadequada. O que é isso? Ele não conseguia fazer o fato de que, apesar que os experimentos dele estão indicando que é como se existisse uma nova
algum novo objeto estava ocorrendo no experimento dele, ele achava que fosse impossível que pudesse ter algo que fosse menor que um átomo ocorrendo dentro do experimento. Outras palavras, ele acreditava na teoria de átomo, mas não conseguia acreditar que tivesse alguma coisa que fosse menor que um átomo lá dentro. Tá? Em outras palavras, ele não estava preparado para assumir entes mais fundamentais. Tá? Então, o que aconteceu com o Thomson com isso? Quem tentou argumentar isso, então, todos os fundamentais católicos, muitas outras pessoas, como Simon, Owens, Helen, Kaufman, Richard, todos eles tinham observavam que uma possível explicação entre uma partícula que está saindo do carro e chegando até onde. Só que o Thomson é que ele colocou que, para conseguir entender essa possibilidade, quem vai conseguir dizer que o que estava acontecendo, existia uma certa partícula fundamental que tinha uma massa sobrecarga muito menor que um átomo, que significa que era menor que o menor átomo conhecido na natureza, e esse menor que o átomo da natureza é que fazia esse fenômeno dos raios católicos chegar ao organismo. Então, vamos sumar o que é a coisa. O Thomson, que ele fez, primeiro, ele fez 3 tipos de experimentos tentando dissecar o que estava acontecendo com esses raios católicos. E além disso, ele fez uma hipótese que o que estava acontecendo é uma partícula fundamental, que é a mais fundamental, é menor, tinha uma massa menor do que o menor átomo conhecido. Então, em outras palavras, ele estava querendo dizer que existia uma certa unidade de eletricidade que é menor que a unidade do menor átomo conhecido. Então, o que a questão que se chama a questão do Thomson fez sobre a descoberta, que depois, na história, foi mudado o nome de corpúsculo para elétron, ou se muito parece o que é. O que está ocorrendo é que existe, quando tem um carro que se aplica uma diferença potencial, os elétrons saem de lá e chegam até o outro lado e unem a superfície. Então, o que eles estavam observando todo esse tempo é um elétrons que eram injetados por carro com essa diferença potencial muito grande e chegavam do outro lado. E quando colidiam na parede, eles emitiam essa luminosidade. Tá? Então, a questão que eu quero mostrar aqui é que não é só a questão de você tentar fazer um experimento para tentar observar algum fenômeno, mas também você tentar fazer um experimento que consiga dissecar de maneira cuidadosa todos os aspectos do experimento que você está fazendo. Todos disso, e além disso, ele fez essa proposta que é usada, que essa que estava vendo lá é uma partícula que é a mais fundamental que o menor átomo conhecido. E é uma partícula carregada. Outros falam, ele estava criando um ente que não existia em nenhum momento anterior na física. É um átomo e eletricidade. Uma coisa fundamental, menor que o menor átomo conhecido, o átomo de hidrogênio, que é fundamental. Tá? Então, por isso ele é considerado o começo do chamado objetos, chamadas partículas elementares. Objetos que são menores do tamanho do átomo e depois você consegue ver em uma série de outros experimentos. Tá? Obrigado.